Bom dia para meia-noite. Esse vídeo será postado amanhã. Mas a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, e você que ouve as palavras de Deus, também seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Restauração da Alma. A restauração da alma é um presente de Deus para mim. Essa porta foi Ele que abriu e se Ele abriu, ninguém pode fechar. E eu também libero sobre você esta palavra, que aquilo que o Senhor te entregou, ninguém pode fechar, ninguém pode destruir, porque foi Deus que te entregou. Mas claro, dá manutenção e não pratica o mal. Porque Deus deu Canaã, seu povo, mas o seu povo praticou o mal na terra. E por isso foram expulsos da terra. Mas hoje nós iremos ver a sabedoria. Nós iremos ver armas espirituais, como também armas físicas. E nós iremos ler Esther, capítulo 5. Nós iremos ler Esther, capítulo 5. E você verá comigo, nessa história, equilíbrio, ou seja, domínio próprio, frutos do Espírito Santo de Deus. Você vai ver paciência. Essa mulher, ela vai agradar o seu rei, ela vai dar um banquete para ele, então ela vai agradá-lo. Mas antes dessa mulher lutar com essas armas físicas, trazendo essa palavra para você realmente entender aqui na sua mente, essa mulher, ela jejuou e orou. Porque quando nós recebemos a má notícia, se nós formos agir de imediato, nós perdemos o controle. Nós agimos baseado na emoção, baseado nos sentimentos, baseado do quanto aquela notícia ruim nos feriu. Mas a partir do momento que nós entramos em oração e jejum diante de Deus, Ele nos capacita, Ele nos equilibra, Ele nos posiciona dentro da situação real, difícil, que afere sofrimento, mas que exige de mim e de você um posicionamento. Você pode estar no estágio agora de muita dor, muito sofrimento, reagiu impulsivamente, agiu com seu emocional. Mas veja, eu e você não somos diferentes. Olha Pedro, agiu em alguns momentos com impulsividade, agiu por afetividade, né? Pegou ali a espada, cortou a orelha. Então, mas quando ele se converteu, quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele glorificou a Deus com a sua vida. Nós vimos que Saulo teve maus comportamentos. Saulo teve maus comportamentos. Ele estava matando, perseguindo aqueles que anunciavam a Jesus Cristo. Nós vimos Moisés, que ao tratar uma injustiça, agiu com obras da carne e, enquanto ele viu um egípcio maltratando, Moisés, para acabar com aquela injustiça, matou o egípcio. Então ele fez pior do que aquilo que ele viu. Então todos nós estamos crescendo. Mas Moisés cheio da presença de Deus. Moisés cheio da presença de Deus, guiado pelas palavras de Deus. Existe uma diferença. Enquanto ainda andamos com a mentalidade humana, sabedoria humana, inteligência humana, entendimento humano, praticamos obras carnais. Porque raciocinamos muitas vezes de uma forma racional, de uma forma visual. Mas é diferente
quando nascemos assim, espiritualmente, em obedecer às palavras de Deus, em ser guiados pelas palavras de Deus, em Deus nos dirigir nas situações. É diferente que você não acredita, eita, apareceu uma guerra, sei como é que eu vou lutar. Não, eu sei aonde eu vou buscar o conselho, a direção, falar da dor, da emoção, dos sentimentos, porque está cheio na Bíblia. Você pode não estar atento, mas eles falavam, Senhor, estou com medo, Senhor, a multidão é grande, Senhor, os inimigos estão zombando de mim, estão rindo, estão desdenhando. Então eles falavam. Tudo isso era conversa, tudo isso era intimidade. Então, eu aprendi, tenho muito a aprender, aprenda também. Fale de verdade aquilo que está no seu coração para Deus como Ana. Coloque a amargura para fora. Coloque a tristeza para fora. Faça como Noemi, que falava ali para as suas noras, que falou ali quando chegou na cidade. Bote para fora, aos pés do Senhor, a dor, o sofrimento, a maldade. Porque assim como eles tiveram que lidar com maldade no passado, não é diferente de nós. A gente fica pasmo, perplexo com maldade, com falsidades, com traições. E não é pessoas que fez uma vez, é pessoas que fazem 2 vezes. E pior, é da parentela. É próximo a você. Isso acontece até hoje. Tá na mesa, divide o pão, como Judas. Mas não vamos deixar com que isso venha nos abater e nos paralisar. Mas continuar profetizando no nome de Jesus. Porque é Ele que vai mudar a tua história. Eu estou aqui no nome de Jesus para te fortalecer em fé, em Jesus Cristo. Para que você se posicione, você se levante debaixo da direção de Deus. Não com orgulho, não com soberba, mas com humildade, com um coração flexível para aconselhamento e como Esther. No capítulo 5 diz que ela se vestiu, ela se arrumou, ela deve ter ficado cheirosa, ela deu um banquete para o seu rei. Ela conquistou o coração do seu rei. Ela alegrou o coração do rei antes de fazer o seu pedido. E engraçado, sabe como acaba essa história? Ela agradou o rei agora quer agradar ela. Ela agradou o rei quer agradar ela. Então, por isso que primeiro as armas espirituais que ela usou, ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi lamentar, ela foi falar. Eu não sei o que ela falou. A Bíblia não relata. Mas ela foi orar. E depois, fisicamente, vamos ver o que Esther fez. Que é o que nós devemos fazer. Frutificar do Espírito Santo. Equilíbrio, paciência, bondade, amor, perdão, misericórdia. Porque de Deus recebemos misericórdia. Eu não sei quem você tem que perdoar. Fale o nome dessa pessoa e diga, eu te perdoo. É uma escolha da pessoa. Querer continuar no erro. Querendo continuar sendo um fofoqueiro ou uma invejosa. Ou uma adúltera ou um adúltero. Ou um roubador ou um enganador. Mas não deixe com que essas pessoas façam você praticar o mal. Por causa da dor, da injustiça e da maldade. Mas libere perdão. Deus tem me ensinado a liberar perdão. Para pessoas que eu já ajudei financeiramente. Que eu sempre fiz o bem. Mas que não deixou Deus transformar o seu caráter. Então, pessoas da família. Pessoas próximas. Então, a palavra que o Senhor traz para nós hoje é uma palavra de esperança. Assim como Saulo, que tinha maus comportamentos, Jesus teve um encontro com ele
também terá um encontro com os seus. E vai direcionar essas pessoas. Vai ensinar essas pessoas. A qual Jesus escolheu e tem um propósito. Tem uma missão. Não vai permanecer no mesmo caminho, com o mesmo espírito de violência, com o mesmo espírito de autossuficiência. Eu faço, eu aconteço. Não vai mais permanecer realizando o desejo das trevas, de matar, de prejudicar, de fazer maldade. Não vai, diz o Senhor. Não vai. O Senhor nos disse no vídeo anterior, é escolhido. E o Senhor mesmo ensinaria a sofrer. Eu vivi muitos milagres na minha vida pessoal e na vida do meu esposo. Nada foi eu, mas foi direcionada por Deus, e hoje vivemos uma bênção, um relacionamento mais forte, um relacionamento mais vivo, um relacionamento mais com a presença de Deus. Temos que dar a glória para Ele. Há coisas a melhorar, como todas as pessoas. Eu também preciso mudar em muita coisa. Mas não é mais a mesma coisa. E antigamente, quando eu olhava para as obras, eu dizia, meu Deus. E Deus, Ele destruiu. Também é esta palavra que eu libero sobre a tua vida, no nome de Jesus, que aquilo que Amã planejou a destruição, planejou a morte, planejou o enforcamento, planejou a execução e planejou no oculto. O Senhor, o teu Deus, Salvador, Redentor, destruirá, exterminará. Quando você procurar os maus, não os verão. É o que diz em Salmos 37. Quando você os procurar, você não os vai ver. Vamos ler então Esther, capítulo 5. Nós vemos aqui, eu botei uma pergunta do Espírito Santo. Por que Esther teve equilíbrio? Ou seja, domínio próprio. Porque ela orou e jejuou antes de falar. Antes de agir. Também porque Esther confia no Senhor. E confiança no Senhor, isso não quer dizer que não vai mexer com você, entristecer, não. Mas você vai ficar equilibrado, equilibrada. Vai ficar com a escuta ativa, esperando o Senhor falar, direcionar, não agir de qualquer maneira, ser prudente na situação, agir com sabedoria e não com impulsividade. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Então não é uma sabedoria, não é uma inteligência da carne, é uma inteligência do Espírito Santo de Deus, ou seja, uma capacidade e uma habilidade que Deus te dá de resolver situações. E a sabedoria que vem do Espírito Santo é como você vai aplicar nas situações. Agrade os seus filhos, ame os seus filhos, ame os seus maridos. Nossa, pode ir um, hein? Ame seu marido, ame sua esposa, ame os seus. Dê a sua essência. Não deixe que quem pratica o mal mude a sua essência, diz o Senhor. Não deixe quem pratica o mal mudar a sua essência. Porque quem planta vai colher. Plantou o mal, vai colher o mal. E a colheita vai chegar, assim nos diz o Senhor. A colheita vai chegar. Não tem como. Isso serve para mim e para você também. Que servimos a Deus. Por isso que não devemos praticar o mal. Então Esther confia no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Ela sabe a quem pertence. Ela, por mais que o nome dela seja Esther, ela sabe que a família dela é dos judeus. Ela não é qualquer pessoa. Ela conhece a história do seu Deus, do que fez com o seu povo, quando o tirou do Egito. E assim como aconteceu nesse reinado, eu não sei se você tem um patrão que você precisa... um patrão que está sendo influenciado pelo mal, um familiar, um marido, uma mulher, amigos, na universidade,
um juiz, um policial. Aplique na sua vida. Você está no reino que age em nosso favor. Se nós somos inocentes. Esther, Mordecai e o povo de Deus era inocente. Foi um plano nas costas por um homem altivo, por um homem orgulhoso. E você pode estar sofrendo nas mãos de um homem, de um ser humano, um homem ou de uma mulher orgulhosa, soberba, invejosa ou invejoso. Mas o Senhor vai tratar. Porque Amã, ele não concluiu o seu plano. Ele arquitetou, ele levantou, ele ameaçou, ele botou o povo de Deus para chorar. Mas no final, foi ele que foi enforcado na forca, foi os filhos dele que morreu e o povo de Deus ficou vivo, alegre, com paz e felicidade. Então a paz naquele momento do decreto que foi roubada, Deus devolveu. A felicidade do povo que naquele momento foi roubada, Deus devolveu. E a tristeza foi para que casa? Para a casa de Amã, para a casa dos seus descendentes. Foi para ele que tramou contra um povo inocente. Eu gosto muito lá em Esther 9, de uma parte que fala assim. Veja, no 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus eles esperavam os inimigos dos judeus apoderar-se deles, mas aconteceu o contrário. Então, eles esperavam apoderar-se deles. Aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes. A parte lá em cima. Lá embaixo. Deixa eu ver. Porque caiu sobre Amã todo o mal que ele planejou. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliaram os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiserem. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Então a palavra de Deus diz aqui, que o que aconteceu foi que os judeus foi que dominaram os inimigos, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. E não o contrário, como eles esperavam. Então a palavra de Deus é assim, no terceiro dia de jejum, Esther jejuou 3 dias, sem comer e sem beber. Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Então ela ficou bonita, ela ficou elegante, ela ficou charmosa, ela ficou cheirosa. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora, no pátio, teve boa vontade para com ela.
teve boa vontade para com ela. E estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esté entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esté? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela não teve pressa, ela foi cautelosa, ela foi prudente. A Bíblia não diz, mas eu no lugar dela estaria observando Amã, porque ela convidou Amã. Ela convidou Amã para poder denunciá-lo, denunciar o seu plano e denunciar as suas obras más. Então, Esther respondeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Aí o rei ordenou: digam a Amã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther respondeu: é o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o Senhor e Amã para outro banquete, que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero. Veja que ela está mansa na fala. Ela usou bem as palavras, ou seja, honrando o rei, tratando o rei com respeito. Isso foram estratégias físicas. Ela deu banquete, ela se vestiu bem bonitona de rainha, falou de uma forma amorosa, de uma forma humilde, não de soberba, porque tem um decreto aí que esse homem levantou contra a gente, que não sei o que. Não. Ela estava sendo muito prudente, Esther. Amã saiu do banquete, alegre e feliz da vida. Alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Amã começou a falar da sua riqueza. Veja o interior deste homem. Ele começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. Então, se a gente trazer para o cenário de hoje, imagine você olhando Amã. É impossível. Ele tem um cargo muito poderoso. Ele é rico. Ele é bem sucedido. Ele tem o olhar do rei. O homem, nem posição, nem status, nada. Nem o diabo. Ele é maior do que o nosso Deus. É por isso que hoje eu entendo e tenho praticado mais essa palavra, que quando a gente confia em Deus, a gente não entra no desespero, a gente não vai atrás,
a gente não mendiga, a gente se posiciona. Se posiciona fazendo bem, se posiciona tratando bem, se posiciona tendo o espírito humilde que o Senhor nos deu. Porque Amã é que vai se enforcar, na própria forca que ele armou. Mas Amã quer mexer comigo e com você. O mal quer mexer com a nossa essência. Por isso que devemos ser prudentes. Essa mulher foi muito prudente. Ela primeiro foi buscar armas espirituais. E agora, fisicamente, ela está calma, ela está prudente, ela está sábia, para no momento certo, ela desmascarar Amã. Então, veja. E continuou. Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esté convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Sabe, se desprender da nossa humanidade é difícil no início. Quando você ouve uma má notícia, quando você ouve que pessoas estão falando mal de você, ou como Jesus, né? Que Judas está está no meio, eu diria, trazendo com as minhas palavras, está no meio, está de conversa, está no meio daquelas pessoas que tramam o mal contra Jesus. E você pode ouvir essas notícias, mas você pode dormir tranquilo, diz o Senhor. Você pode dormir tranquila, diz o Senhor. Porque aquele que te guarda não dorme, diz as palavras de Deus. O rei poderia até dormir porque é humano. Esté dormir, nessa noite dormiu, Mordecai dormiu. E Mordecai nem sabia que enquanto ele dormia existia uma forca. Mas enquanto Mordecai dormia, Esther dormia, o rei não dormiu. É o que nós iremos ler no capítulo 6. E isso é uma aprendizagem que a gente traz para a nossa vida. Cada circunstância que vai vindo e você realmente entrega nas mãos do Senhor, para que Ele realmente possa destruir todo o mal. E eu continuo enfatizando, não deixe as pessoas que não têm caráter, porque não deixam Jesus trabalhar o seu caráter, mudar a sua essência. Algo que eu sempre fiz na minha relação com meu esposo, eu sempre o tratei bem, eu sempre fiz o bem. Claro que no início tinha aquela resistência, né? Porque ainda tinha muitos ensinamentos do mundo, de outras pessoas, conselhos, errados. Mas a partir do momento que eu me voltei para a palavra de Deus e comecei a praticá-la, e comecei a ser instruída por Ele e fechar todas as outras vozes, as coisas ficou melhor. As coisas ficaram melhor. Confundidos e envergonhados ficarão aqueles que tramam no oculto, que tramam contra você. A palavra de Deus é que nos garante. Então, por isso que a mente da gente humana fica tranquila ou tranquilo. Porque a gente confia em Deus, mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer. Esther está no meio do plano, Esther está se movimentando, mas ela não sabe como as coisas vão acontecer. Tanto é que chega um momento que ela vai aos pés do rei, pedindo para que ele cancele o decreto, mas o decreto não podia ser cancelado. Mas ele autorizou os judeus a se defender, a lutar. E houve ali um favor de Deus, porque nenhum judeu morreu. Quem morreu foi os inimigos.
que estavam contra o povo de Deus. O povo de Deus estava quieto, estava na dele, não estava mexendo com ninguém, e o povo estava tramando por trás para querer destruir o povo de Deus. Então pode existir pessoas que estão por trás querendo destruir teu ministério, tua empresa, teu casamento, relacionamentos. Eu não sei, mas é seu, tá guardado. Aquilo que o Senhor decidiu abençoar, ninguém vai amaldiçoar. O Senhor nos protege. E ainda que Ele permita perder, quem somos nós para questioná-lo? Nu saímos do ventre e nu voltaremos. Deus nos deu, Deus tomou. Mesmo assim, se Deus tira algo de nós ou nos faz perder algo, Ele nos dará o melhor, porque Ele quer o nosso bem. Ele é o teu Deus, o meu Deus, o teu Pai, o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Eu passei a viver dias tranquilos, mesmo em guerra. Eu passei a viver dias tranquilos, mesmo pessoas rejeitando, mesmo pessoas fofocando, mesmo pessoas maldizendo, fazendo mal. Por que você fez isso? Porque eu confio em Deus. De que Deus faz justiça, de que Deus tem a balança certa, a medida certa, o tratamento certo. Eu dizia o nome da pessoa e dizia, eu te perdoo. Ah, eu não fiquei triste? Fiquei. Porque eu olho às vezes assim e digo, meu Deus, como consegue essa ser humana ou esse ser humano, pode ser homem, pode ser mulher, né? Fazer maldade, fofocar, viver falando da vida dos outros, viver querendo saber o que a pessoa está fazendo para compartilhando informação. É complicado. Eu tenho uma vida muito reservada. Muito reservada. E tudo que eu passo é em quarto de oração. Porque se Deus não puder resolver, quem vai resolver por mim? É Ele que me diz qual meio que Ele vai usar. Eu vou a Ele e Ele diz o meio. Eu vou a Ele e Ele diz o meio. Vamos continuar com essa história. Agora é difícil semear chorando. Porque quando você perdoa, você está semeando chorando. Quando você está dando misericórdia e aí liberando perdão, você está semeando chorando. Quando você dá bondade, irmãos, a mãe tá no banquete, tá tomando um vinho, tá comendo comida gostosa, ele tá ali. Ela tá semeando, ela tá equilibrada, ela tá prudente, mas ela sabe que tem um decreto. E é um decreto de morte e é real. Imagina você trabalhar numa empresa ou ter um patrão que é mau. Não perca fé no nosso Deus e Pai, porque Ele livra de todo o espírito mal que pode estar dominando a mente de alguém para te fazer o mal. Eu repreendo em nome de Jesus toda a influência maligna das trevas sobre a vida de pessoas para fazer o mal, para planejar o mal, sobre intenções malignas no coração. Se as pessoas bem soubessem, nem faziam, porque estão atraindo o mal para si. O mal que deseja para o outro volta para si. Aí não entende depois porque tem uma vida tão amaldiçoada. Porque colhem aquilo que deseja para o outro, que planeja para o outro. Ele colheu Amã. Foi ele que foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Mordecai foi honrado. Aqui em Esté, capítulo 6, você vai ver que o rei não dormiu. E o rei, ele ficou sabendo do que Mordecai tinha feito. Tinha salvo a vida do rei. Então o rei decide honrar aquele que fez esse feito. E Amã, achando que era para ele, diz, ó rei, faz assim, ó. Teu cavalo. Você vê logo que na fala de Amã, você vê que ele é invejoso. Ele quer ser o rei. Quer, irmãos? Quer ser. Veja quando ele tem a oportunidade, né? Que o rei pergunta, né? O rei desejava honrar alguém e pergunta para ele o que faria. Veja o que ele pede. Ele pede tudo do rei. Porque ele é invejoso.
Vamos ler comigo. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os 2 eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou, veja, 2 eunucos guarda do palácio intentariam contra a vida de um rei. Mas Mordecai foi livramento ali, usado pelo Senhor. Tá vendo que Deus protege? Tenha a paz de Deus. Irmãos, tem sofrimento que machuca muito. Mas quando a gente tem a nossa identidade em Deus, em quem Ele é, de que Ele verdadeiramente nos ama, de que Ele não nos desampara, de que Ele é maravilhoso, de que Ele é bondoso, de que Ele não quer o nosso mal, Ele não quer. Se Ele permitir algo, tem propósito. Deus não quer. E se nosso foco é o céu, então aí, tudo aquilo que o adversário vai mexendo menos com a gente. Por quê? É como se nós estivéssemos desapegados. Nós amamos, nós gostamos daquilo que Deus deu, do carro, da casa, da comida, da água. É um exemplo, tá? Mas naquilo não está o nosso coração. Entende? Se acontecer alguma coisa, você vai sofrer, vai ser abalado. Mas não vai se desestruturar. Porque você sabe, Deus permanece. Eu já passei por isso, é possível. Confie no Senhor. Então vamos ler. Então, aí o rei perguntou que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso. Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. Então veja, justamente nesse instante, Amã estava lá, entrou no pátio que ficava lá ao lado dos quartos dos reis. Amã entrou para quê? Para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca. E o reino dormiu e queria homenagear Mordecai. O Deus que não dorme e que protege os inocentes. O Deus que não dorme e que protege os inocentes. Aí o rei perguntou, quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mande que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse, eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim, quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. Irmãos, o orgulho e a soberba eleva tanto a nossa mentalidade. E isso em qualquer coisa, irmão. Tem pessoas que o orgulho e a soberba tá no físico, se acham poderosos ou poderosas. Acham que isso sustenta alguma coisa. Não sustenta nada. O templo não sustentou nada. Sem a presença de Deus, sem o favor de Deus, sem a bênção de Deus, o templo pode ser atingido. Sua perna pode ser atingida, seu coração, sua parte cognitiva, seu emocional, seu psicológico, seu estômago, para você entender. Sem o favor, sem a proteção, sem Deus na sua vida, você é um ser humano vulnerável. Por isso que se ainda não entregou a vida a Jesus, entregue-se. Abandone os maus caminhos. Arrependa-se. E entregue-se, vá como está. E deixe Jesus fazer as mudanças. E se você pratica maldade, pare em nome de Jesus. Porque você está se amaldiçoando, vai ter uma vida miserável, pobre.
Porque Deus não vai te abençoar. Ao contrário, vai abreviar os seus dias, como diz a palavra. Isso, porque Deus te deu a vida. Aí você vive uma vida nesse mundo para praticar maldade? Você usa tudo que tem, seja a sua beleza, seja o seu carro, sua casa, seu trabalho, seu status, sua conta, para fazer o mal? Então a vida que Deus te deu não tem propósito. Tem um propósito pro diabo, quer fazer o mal, quer matar pessoas, destruir, roubar. De que viver para a glória de Deus, praticar o bem. Então Deus abrevia os dias, sim. Então a palavra continua. É claro que eu sou eu. Ó para Amã. Amã. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa. Ó, tá vendo que ele é invejoso? E também o cavalo que o Senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. A pessoa orgulhosa, soberba, gosta de glória, gosta de louvor, gosta de estar em evidência. Então tudo que ele falou foi feito. Mas com Mordecai, meu Deus, eu imagino a cara de Amã. Meu Deus. Olha o que ele... E você vê que o rei não revelou a quem ele queria honrar. Ele só disse que queria honrar. Mas a soberba é tão grande sobre si. Ele era tão amante de si mesmo, Amã. Ele era amante de si mesmo. Ele se amava, ele mesmo se... Sabe? Era apaixonado por ele mesmo. Que ele nem perguntou ao rei quem era. Ele já pensou, é eu, é claro que sou eu, é claro que sou eu. Ele jamais ia imaginar que era Mordecai, que estava ali na frente do palácio, né, algo assim, ali lamentando, chorando, veste cinza por conta do decreto. Jamais ele ia imaginar. Nem Mordecai sabia o que estava acontecendo. Veja. Aí, então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Meu Deus. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois, levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Ele é judeu. Para mim ela está dizendo, ele tem um Deus. Os judeus têm um Deus. E esse Deus deles é poderoso. Então você vai perder na certa. Ela está dizendo, você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Esté tinha preparado.
Então Esther, eu vou começar a partir do 3. Ela revela o pedido, porque já está 45 minutos, né? Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã. Este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Rabona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai, e assim a raiva do rei se acalmou. E aí o rei, a rainha Esther, fala com o rei para que ele anule ali o decreto, mas não pode, Então ele permite com que os judeus, ele manda cartas para todas as províncias, possam lutar. E eles de verdade venceram. Eles de verdade venceram. E foi alegria, irmãos. É assim que acaba, veja. Lá no verso 22 de Esther, capítulo 9, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses foram dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Lá no final fala assim, 25. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, que ele e seus filhos fossem enforcados. Você ouviu? Era essa palavra que eu estava procurando. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre quem? Recaísse sobre a própria cabeça dele, que ele e os seus filhos fossem enforcados. Então recaiu sobre quem planejou o mal. Por isso que a palavra de Deus está cheia dessas palavras, da justiça de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, de que a maldade se volta para quem planejou o mal. Amã queria misericórdia, mas o rei mandou matá-lo. Amã diz homem perverso, homem mau, homem que pratica maldades. E ele morreu na forca que ele preparou para Mordecai
e toda a sua descendência foi exterminada. Então você vê que pessoas também foram afetadas por causa das suas obras más. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Eu nem desliguei.